Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ITcast. Para você que nos assiste pela primeira vez, o ITcast é o podcast idealizado pela TecnoIT, que é a empresa líder nacional em inteligência tecnológica e cidades inteligentes. Eu sou Ana Dias. Eu sou o Marcos Guimarães. Seja bem-vindo a mais um episódio do ITcast, seu podcast sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Nessa jornada, ao lado da Ana, hoje recebemos mais um convidado, mais um importante convidado. Eu gostaria que você, Ana, falasse um pouco mais a respeito. Marcos, o nosso convidado de hoje está na TecnoIT por um bom tempo. Isso significa que ele conhece bastante do negócio, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Carlos, seja muito bem-vindo ao ITcast. Agradeço por você aceitar o nosso convite e dividir a mesa conosco. Bom, obrigado, Ana, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer especificamente por estarmos tratando aqui de um tema que eu gosto muito, que é muito satisfatório, me sinto muito realizado profissionalmente de trabalhar com esse tema. Mas falando um pouquinho mais de mim, eu sou engenheiro eletricista. A minha ênfase de graduação foi em sistemas de TIC, então eu trabalho com telecomunicações, sistemas de informação e comunicações desde 99, então mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. E hoje, atualmente, eu atuo como gerente de desenvolvimento de negócio na TecnoIT, então eu sou BDM de Smart Cities, né? Trabalho especificamente com projetos de Smart Cities. Eu tinha dito que é um campo que é muito satisfatório para mim, que me deixa muito realizado profissionalmente, e a razão disso é porque esses projetos, eu acredito que hoje um profissional da área de TI, ele não tenha nenhuma área em que ele consiga fazer tanta diferença na vida de tantas pessoas ao mesmo tempo, como em projetos de cidades inteligentes. Esse campo ele é relativamente novo no Brasil. Os principais projetos, eles começaram a ser implantados há cerca de 10 anos, não mais que isso. Tá? Então, os projetos realmente significativos, eles vêm de 10 anos para cá, então é algo novo até para a tecnologia, né? E as razões para que esse tipo de projeto façam diferença na vida de tantas pessoas é muito direta. Basicamente porque o conceito de Smart City, né, os projetos de Smart Cities, eles se tratam do emprego de ferramentas tecnológicas para resolver problemas do dia a dia das pessoas nas cidades. Né? Então, tudo que é tipo de problema urbano, da vida no meio urbano, pode ser abarcado, pode ser atendido por um projeto de Smart Cities. Né? E a maior parte das pessoas, obviamente, vive nas cidades. Sim. E a maior parte dessas pessoas, elas enfrentam os mesmos problemas, independente da cidade em que elas vivam. Né? E esses problemas, quais são os problemas do cotidiano nas cidades? Problemas de segurança, né? Violência, mobilidade urbana, né? Acessibilidade digital, que aí inclui o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento pessoal, problemas de defesa civil. Né? A gente fala aí, alguns dos grandes problemas nas cidades hoje têm a ver com pontos de alagamento, com deslizamento de encostas, com qualidade do ar, qualidade da água, descarte irregular de lixo, enfim. Eu poderia ficar aqui falando bastante tempo a respeito dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia na cidade. Mas o que é importante a gente entender é que hoje há uma ferramenta tecnológica para resolver cada um desses problemas. E é disso que trata um projeto de cidades inteligentes. Ótimo. Excelente, Carlos. Bom, é fato que as cidades estão em constante evolução e a tecnologia tem um papel fundamental, crucial nisso, né? nesse processo. Na sua visão como BDM, o que torna uma cidade verdadeiramente inteligente e quais são as transformações que esse conceito pode gerar, de fato, na vida das pessoas, né, na sociedade e na gestão pública também? Essa é uma ótima pergunta, porque assim, muitas pessoas que estão envolvidas na área, e às vezes até gestores públicos, eles têm uma ideia um pouco errada do que é um projeto de cidades inteligentes. Então, algumas pessoas partem da tecnologia e querem levar isso para a cidade.
E, na verdade, não é assim que funciona. Uma cidade verdadeiramente inteligente, que foi a pergunta que você fez, ela deve começar a ser pensada a partir das pessoas, né? A partir dos cidadãos. Então, você deve entender como é a vida naquela cidade, que tipo de problemas os cidadãos enfrentam na sua rotina, entender as peculiaridades dessa cidade, as características que tornam ela única, e a partir daí, a partir da cultura, do modo que essas pessoas vivem, é que você vai conseguir, de maneira realmente adequada, elencar as ferramentas tecnológicas que vão resolver aqueles problemas. Um outro erro comum é achar que simplesmente se trata daquilo que as pessoas veem, né? Aquilo que está implementado nas ruas, nas vias públicas. Não é isso. Cidades inteligentes é um conceito muito mais amplo, que abarca aí problemas da educação, por exemplo, né? Da saúde, da própria gestão municipal. Que ferramentas que o poder público emprega dentro da sua estrutura para solucionar os problemas daquela população. Então, muitas pessoas têm a ideia errada, até porque é o que aparece na mídia, de que cidades inteligentes é uma câmera instalada na rua, um ponto de acesso sem fio, né? Mas e os sistemas que estão por trás daquilo ali? Que vão fazer realmente uso das informações que estão sendo coletadas para poder gerar a mudança que as pessoas querem ver nas suas vidas. Né? Então, é um conceito bastante amplo que permeia aí desde o servidor lá, o gestor público, passando por todas as escalas da administração pública, chegando ao cidadão em na ampla diversidade que esse termo tem. Né? Nós estamos falando aí do estudante, estamos falando da dona de casa, estamos falando do trabalhador, estamos falando do comerciante, do industrial, enfim. O conceito amplo mesmo, como a tecnologia pode ser aplicada para resolver os problemas de todas essas pessoas. Então, excelente. Mais uma vez, a gente vê na prática que a tecnologia foi feita por pessoas e para pessoas. Então, tudo que a gente vem falando aqui no ITCast com todos os nossos convidados gira em torno disso, de que a tecnologia foi feita por pessoas e para pessoas. E isso é muito bom. Sem dúvida, não dá para ser diferente, né? A tecnologia não é um fim em si. A tecnologia não existe por existir. A tecnologia ela foi criada para ajudar as pessoas. Né? Então, a gente tem que partir desse preceito para poder entregar o que realmente é esperado. A expectativa das pessoas é que a vida delas seja resolvida. Não adianta eu falar para um cidadão, por exemplo, que num determinado eixo de transporte coletivo eu instalei tantas câmeras. O que isso vai, de fato, impactar na vida dessa pessoa? Né? Qual que é a entrega material mesmo que essa pessoa vai ter? Eu poderia elencar vários resultados que a gente pode ter aqui. Né? Uma câmera em si, eu instalei 200 câmeras num eixo de transporte coletivo. Tá, mas e aí? O que é importante é o cidadão, por exemplo, estar numa plataforma do transporte coletivo e saber exatamente onde está o veículo que vai transportá-lo. Quanto tempo falta para ele chegar, Sim. por exemplo. Enquanto ela está lá, ela tem acesso a serviços públicos. Né? Ela ter acesso à internet para ela resolver os problemas dela, para ela se desenvolver, para ela ter acesso a conteúdo, né? A formação, informação. E é Sim. isso. Tanto, voltando no conceito de Smart City, de cidades inteligentes, aí, esse é um tema, como você mencionou, muito amplo. É tema de várias pesquisas, inclusive, várias publicações a respeito. E num geral, sempre com a visão de que não é um tema limitado. Uma cidade inteligente não se limita à tecnologia embarcada ali, a integração de certos sistemas, não é só estar relacionado às pessoas, né? Justificando aí a entrega e a necessidade, na verdade, da ciência, da tecnologia e da inovação voltada para as pessoas, né? Soluções para as pessoas. Exatamente. Então, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais no assunto de cidades inteligentes e na infraestrutura tecnológica que esse assunto carrega, eu queria que você dissesse para a gente quais são os benefícios, né, que a digitalização das cidades traz,
mas também levando em consideração aquelas questões sobre privacidade e segurança, que esse assunto também levanta, as pessoas ficam preocupadas com essa questão de privacidade e segurança de dados. E como que a gente enfrenta esses desafios, né? Como que a gente faz para garantir que a proteção e a informação dos dados dos cidadãos realmente seja eficaz? Bom, os benefícios que podem ser enxergados, eles são os mais diversos possíveis, né? É tão amplo quanto tudo que a gente já falou até agora. Tão amplo quanto a diversidade dos problemas que as pessoas enfrentam são os benefícios, né? Então, a gente tem dados efetivos que mostram, por exemplo, um dos grandes problemas urbanos, que é a segurança. A gente mostra que com a correta implantação, o emprego de ferramentas tecnológicas, a gente consegue diminuir os números da violência urbana de forma drástica, às vezes. Crimes violentos caindo pela metade, né? Furtos e roubos caindo 70%, 80%. Né? Depredação de patrimônio público, vandalismo, enfim, questões relacionadas à segurança pública caindo drasticamente, não só porque a pessoa é inibida a praticar esses atos, pelo fato de que ela sabe que aquilo vai estar registrado, mas também pelo fato de que aqueles que, mesmo assim, ainda cometem, eles podem ser presos e processados, né, e vir a justiça e pagar por isso. Por quê? Porque vai estar registrado. Um outro ponto é que essa detecção, ela cada vez menos depende da ação humana. Né? Isso é algo muito importante. Eu citando o exemplo da segurança pública, porque eu acho que é um dos mais fáceis para as pessoas entenderem. Mas nos sistemas convencionais, pré-digitalização, né, nos sistemas analógicos, antes da inteligência artificial, por exemplo, a gente poderia instalar câmeras pelas cidades, câmeras analógicas, não importa. Era possível instalar. Qual que era o grande problema? Você podia ter ali dezenas, centenas de câmeras e você dependia de um agente humano visualizando aquelas câmeras 24 horas por dia. Né? E a gente sabe muito bem que é um dos trabalhos mais monótonos que existe. A pessoa ficar olhando uma câmera ali o tempo inteiro para identificar uma ocorrência, depois de algum tempo, o fato vai acontecer na frente da pessoa, até porque ela não tem uma única câmera. Ela tem ali 16, 32 câmeras em uma ou duas telas na frente dela. E a probabilidade de erro é muito grande. A probabilidade de algo acontecer e não ser percebido é muito grande. Sim. E o que as novas tecnologias trazem para a gente é justamente o fato de que a detecção do evento não depende mais da pessoa. Né? Nós temos aí, a inteligência artificial veio cumprir esse papel de automaticamente identificar. E a gente consegue treinar os algoritmos para identificar situações específicas. Então, um gesto violento de uma pessoa em direção a outra é automaticamente detectado. E aí o agente humano ele é alertado de forma automática e ele pode tomar ação sem ter o risco de que aquilo não seja percebido. Antigamente, a gente usava as ferramentas tecnológicas para olhar pelo retrovisor. Aconteceu um fato e eu vou utilizar a imagem para poder tentar identificar aquela pessoa. Hoje, a tecnologia ela funciona de forma proativa. Muitas vezes, antes do evento acontecer, a gente consegue identificar e agir. Né? Então, uma pessoa pulou um muro de uma unidade escolar, por exemplo. Né? Não é um comportamento esperado ou adequado. Não é um comportamento normal. Né? E o poder público tem que agir quando isso acontece. Claro. Saindo da segurança pública e indo para a defesa civil, por exemplo, é um absurdo, tendo todas as ferramentas que nós temos hoje, que o motorista, por exemplo, veja o carro dele ser levado por uma enchente. Porque é perfeitamente possível você detectar o aumento do nível dos corpos d'água nas zonas urbanas e dar um alerta para aquelas pessoas a tempo de que a ação seja tomada. Né? Hoje, até hoje, pelo menos, você via o desastre acontecer e só depois agia. Né? Então, é perfeitamente possível hoje eu estabelecer um limite de segurança, por exemplo, para o nível de um córrego, um rio urbano, e a partir daquele nível, o sistema já toma ações automaticamente.
Por exemplo, sinalização digital em vias. Alerta dos agentes de defesa civil para que eles possam se deslocar até os locais. Né? Então, a gente não precisa esperar mais que o desastre aconteça. E assim eu poderia falar por muito tempo. Agora, voltando à questão que vocês colocaram, existe também uma preocupação muito grande das pessoas. Sim. Especialmente no que diz respeito ao vídeo monitoramento, que é um componente muito importante de sistemas de cidades inteligentes. Como que fica a questão da privacidade das pessoas? Como é tratada a questão da proteção dos dados que estão sendo coletados? Então, as pessoas podem ficar tranquilas porque a mesma ferramenta tecnológica que entrega o benefício, ela também tem a possibilidade da proteção, de garantir a confidencialidade, a privacidade dos dados. E a gente tem uma lei no Brasil, uma das leis mais avançadas do mundo, inclusive, que é a LGPD, que trata justamente da custódia de dados privados por agentes tanto públicos quanto privados. Uhum. Né? Então, os dados particulares, a imagem das pessoas, ela está resguardada. Quando você vai acessar, por exemplo, uma rede sem fio pública, disponibilizada pela prefeitura ou por um governo de estado, e você entra as suas informações ali, aqueles dados eles são protegidos por lei. Né? E todas as ferramentas que nós empregamos nos nossos projetos, elas são construídas e integradas de forma a garantir a privacidade desses dados e a confidencialidade deles. Então, a pessoa pode solicitar, por exemplo, a exclusão dos dados dela de um portal captive, né? de um portal de autenticação para a rede sem fio, a qualquer momento. Né? E a empresa que presta o serviço e o órgão público que serve como intermediário entre o serviço e o cidadão, ele também tem que atender os requisitos dessa lei. Uma pessoa não precisa ficar preocupada de que a imagem dela passando por uma via pública, por exemplo, seja usada contra ela própria, a não ser que ela esteja envolvida em algum ato ilícito. Uhum. Se você não é procurado pela justiça, se você não está cometendo nenhum crime, nenhuma contravenção, você pode descansar tranquilo que a sua imagem está preservada, será resguardada. Nada da sua conduta, nada que vá, por exemplo, depor contra a sua honra, vai ser exposto, porque os agentes responsáveis eles responderão por isso. Né? Os agentes que estão ali com o dever de custódia, de cautela dos seus dados, eles vão responder caso alguma dessas informações vaze, para usar o termo popular, né? Caso seja quebrada a confidencialidade desses dados. Ótimo. Bom, dialogamos já com a área de operações, área comercial da TecnoIT, entendemos como esses projetos de grande escala são executados e que para essa execução é preciso um planejamento. Né? Gostaria de entender de você, Carlos, que está entre os processos de execução, entre o processo de vendas e o processo de execução, né? Como é pensada, como é feita a concepção desses projetos e como é passado isso para os demais departamentos, né? Para darem continuidade e prosseguirem com a execução propriamente dita. Bom, legal. Eu, como BDM, o meu papel assim que um executivo de negócios identifica uma potencial oportunidade no cliente, o meu papel é visitar esse cliente e tentar fazer aquilo que eu estava falando antes, de tentar entender a dinâmica daquela cidade, né? Tentar entender um pouco da problemática deles. Quais são os desafios que eles enfrentam, que tipos de problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. A partir desse levantamento, dessas informações, a gente começa um desenho conceitual, né? Um projeto conceitual do que poderia ser feito para melhorar a vida dessas pessoas na cidade. Tá? Então, o meu papel é justamente fazer esse desenho conceitual, né? E apresentar, é como se fosse um anteprojeto. Apresentar para o cliente esse desenho conceitual e falar para ele, olha, para aquele problema que você me elencou, a gente pode fazer isso, isso e isso. E a gente faz isso para tudo o que a gente conseguiu identificar nessa conversa inicial com ele.
né? Esse desenho conceitual, normalmente a gente também já apresenta uma estimativa de investimento. E aí a gente tenta adequar este projeto à realidade do município. E isso é uma parte muito importante, porque não dá para querer, muitas vezes, não dá para querer resolver todos os problemas de uma vez. E nem é necessário. A gente pode muito bem, dentro das possibilidades do município, naquele momento, elencar as prioridades e construir o projeto em etapas. Isso é uma coisa muito importante. O nosso trabalho é muito importante nesse sentido, porque alguns erros que a gente já presenciou é que alguns municípios não pensam o projeto como um todo e começam a implantação. E aí depois você tem uma série de sistemas fragmentados que não se falam. E isso não é cidade inteligente. Quando você tem um sistema de segurança que não fala com a defesa civil, que não fala com a acessibilidade digital e que todos entre si não estão interligados numa plataforma de gerenciamento municipal, isso não é cidades inteligentes, não é um projeto de cidade inteligente. Né? Porque você acaba tendo os mesmos problemas que antes, porém você gastou muito dinheiro naquilo ali. Então, mesmo que a prefeitura, ou às vezes até governos de estado, às vezes o governo federal está envolvido em projetos de cidades inteligentes, é bom deixar isso claro. Né? Até porque segurança pública, por exemplo, é uma atribuição do governo estadual. Sim. Né? Então, assim, o poder público, de maneira geral, o que a gente tenta alertar é que é importante eles terem um conceito muito bem construído, e a partir desse conceito bem construído, a implantação ela pode se dar em etapas, de acordo com a possibilidade de investimento. Então, o nosso papel é fazer esse levantamento inicial, fazer o desenho conceitual, e depois, junto com o cliente, até porque não somos donos da verdade, ninguém conhece o problema do cliente tanto quanto ele, a gente faz um refino disso, né? Faz uma validação, e depois isso vai para a nossa área de pré-vendas, que é uma área, é o que a gente chama de engenharia comercial, é um corpo extremamente técnico, onde eles vão realmente pormenorizar aquele projeto conceitual, vão quebrar ele em fragmentos menores ainda, e é assim que a gente faz a implantação de um sistema complexo. Né? É uma das coisas mais básicas de gerenciamento de projeto, é que grandes trabalhos devem ser quebrados em pequenas unidades de execução. E é assim que a gente faz, e assim não tem erro. Excelente. Cara. Excelente. Carlos, infraestrutura de TI, estrutura de redes, né, as redes estruturadas e a segurança da informação são temas centrais para as cidades, né, para as cidades conectadas, as cidades inteligentes. Como essas áreas, como elas dialogam dentro do conceito de cidades inteligentes? Essas áreas que você citou, elas são muito importantes porque são elas que ligam os componentes. Né? Então, é muito importante, e inclusive os projetos de cidades inteligentes propriamente ditos, eles só passaram a fazer sentido no momento em que a gente teve tecnologias de comunicação de dados, tanto através de fibras óticas quanto redes sem fio, que possibilitassem, em uma escala metropolitana, a integração de diversas localidades e diversos dispositivos. Então, é fundamental, essa é uma das pedras fundamentais que vão alicerçar um projeto de cidades inteligentes. Não se pode pensar em um projeto de cidades inteligentes sem imaginar como é que nós vamos tirar a informação de um lugar e levar até onde ela vai ser processada, tratada e aproveitada em benefício da população. Então, construir essa infraestrutura de comunicação de dados, garantindo, por exemplo, a segurança que você citou, é fundamental. Se essa pedra for mal colocada, todo o projeto que vem depois ele está comprometido. Então, é fundamental, da mesma forma que na construção de um prédio, você estudar o terreno e construir um alicerce bem feito é fundamental para que você consiga atingir a altura que você quer atingir com segurança. Ainda falando sobre infraestrutura, né, nas cidades, sabemos que essa implementação tem um impacto direto na população. Né? Eu gostaria de saber como garantir que essas tecnologias realmente tragam melhorias perceptíveis para a sociedade ali.
O primeiro passo para garantir que essas tecnologias tragam benefícios perceptíveis é realmente entender o problema. Né? Não existe hoje, eu costumo dizer assim, que não existe problema hoje que não possa ser solucionado por soluções tecnológicas. Se faz sentido empregar aquilo naquela cidade em específico, ou naquela situação em específico, depende. Você pode levar esses benefícios em todos os campos da vida urbana hoje. Né? Por exemplo, se a cidade ela tem problemas de mobilidade, é possível você empregar ferramentas tecnológicas para fazer controle de fluxo de trânsito, para fazer controle de temporização de semáforos, para identificar em tempo real onde estão os veículos do transporte coletivo, identificar pontos de gargalo. Né? É possível, por exemplo, com ferramentas bem empregadas, que você consiga em tempo real ter a situação do trânsito ou dos veículos de transporte coletivo, para ficar em um exemplo quando se trata de mobilidade. Né? É possível hoje, em tempo real, não só saber, isso é importante também, não só saber a situação, mas disparar ações que independem de agentes humanos para controlar situações adversas. Por exemplo, através do emprego de painéis digitais nas vias das cidades, é possível você alertar os motoristas sobre situações que estejam acontecendo, apontar rotas alternativas, alertar sobre desastres, né, sobre, por exemplo, deslizamento de barreiras, sobre enchentes, pontos de alagamento, acidentes que estejam acontecendo. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, com o uso de ferramentas no celular, a gente pode ter na cidade para que todos façam proveito disso. Uhum. Quando se trata da segurança pública, é possível, por exemplo, que a resolução de crimes aconteça de forma muito mais rápida. A gente tem vários exemplos disso acontecendo. As pessoas muitas vezes não têm noção, acham que é só simplesmente a imagem que está ali capturada e pronto e acabou. Não. Dependendo do que a cidade escolheu implementar, é possível, por exemplo, se você tiver sido vítima de um furto ou um roubo, e que a única coisa que você saiba sobre a pessoa que cometeu aquele crime é que ela estava usando uma camiseta amarela, né, e o local onde aconteceu. É possível que hoje você chegue na Guarda Civil Metropolitana ou na PM, dependendo de quem esteja fazendo uso do sistema, e dá essas informações e automaticamente o sistema identifica todas as pessoas, homens com camiseta amarela, calça jeans, por exemplo, que estavam naquela área. E a partir dali você consegue refazer os passos daquela pessoa até identificar ela pelo rosto. Né? Nós temos exemplos recentes, reportagens na grande mídia, aí, nos jornais. Fantástico recentemente mostrou a quantidade de pessoas sendo presas porque eram foragidos da justiça ou porque tinham cometido delitos. Então, chegando aí a centenas de pessoas, centenas de criminosos presos devido ao uso de tecnologia de inteligência artificial nas cidades. Caramba. Isso vai muito além da segurança pública e da mobilidade. Por exemplo, é possível hoje que você disponibilize internet sem fio para as pessoas fazerem uso de maneira livre e que você consiga entregar um conteúdo específico para o perfil daquele usuário. Né? Então, campanhas de utilidade pública, por exemplo, eles podem ser direcionados para o público-alvo. Se eu tenho qualquer programa, por exemplo, para o desenvolvimento econômico, em que a prefeitura está desenvolvendo ações ali para o desenvolvimento econômico, para incentivar a abertura de comércios, por exemplo, ou resolução de problemas de pagamento de impostos, enfim. Você sabe que aquela pessoa que está acessando ali, pelo perfil que ela preenche, que ela é um estudante, um empresário, uma dona de casa. Então, cada pessoa vai receber um conteúdo adequado ao seu perfil. Se é uma dona de casa, por exemplo, uma mãe, ela pode receber informações sobre campanhas de vacinação, sobre matrícula online. Estudantes podem receber links para acesso a conteúdos que vão aprimorar a atividade dele como estudante e assim por diante. O acesso a serviços públicos se torna muito mais fácil. Enfim, como eu falei antes, não há uma única área
em que as ferramentas tecnológicas não possam contribuir para a melhoria da vida das pessoas nas cidades. E, Carlos, você falou uma coisa que justamente, você repetiu agora no final, e que justamente ficou aqui martelando, digamos assim, na minha cabeça. Não existe problema que não possa ser corrigido com a tecnologia. E isso me faz lembrar várias das pessoas que já passaram aqui no ITCast, enfatizando que a tecnologia certa, aplicada da maneira correta, traz sim grandes benefícios e sim soluciona quase todos os problemas, como você mesmo disse. Sim, de fato. Eu até desafio as pessoas a trazerem algum problema da vida urbana hoje que não possa ter uma ferramenta tecnológica empregada para a solução ou pelo menos para a mitigação daquele problema. É óbvio que é muito bom, a gente tem que ser muito realista. Uhum. Talvez não seja viável num determinado momento o emprego dessa tecnologia, mas ela existe. Tá? Esse é o ponto principal. Então, e muitas vezes o que é um problema prioritário para uma cidade não será para outra. Sim. E vice-versa. Uhum. Então, cabe a nós, né, aos profissionais que lidam com esse tipo de projeto, ser responsáveis no momento ali que é identificada uma demanda, né, de uma cidade, que a gente seja responsável em realmente identificar da maneira adequada os problemas e elencar prioridades. Uhum. É isso. Ótimo. Retomando a sua fala anterior, inclusive, tem muitas dessas melhorias que você já citou, reforçou agora, não são perceptíveis, né? A exemplo das campanhas que são empregadas, né, que são desenvolvidas ali. Eu já vi um case em que adotaram a seguinte proposta. Havia campanhas de vacinação, salvo engano, voltadas para determinados bairros. E isso ficou bem forte após a nossa pandemia ali, da Covid-19, né? E assim, isso veio à tona de forma que a proposta deles era direcionar campanhas por regiões, por setores, com campanhas de vacinação, né, que aconteceriam naquele bairro, naquela região, nas cidades. E muitas das vezes essas mudanças, essas melhorias não são percebidas. Sim. Né? Estão ali disponíveis só para usufruto da população, mas não... É bacana, pegando o gancho do que você está falando, falando aí das possibilidades desse tipo de ferramenta, é possível disparar campanhas específicas para certas regiões. Né? E se eu identifico que, por exemplo, um determinado posto de saúde, ele recebeu um público menor do que o esperado para uma determinada campanha, eu posso disparar alertas para os celulares apenas das pessoas que moram nas regiões atendidas por aquele posto de saúde. É possível também existem sistemas de alerta de emergência que a gente pode empregar nos nossos projetos, em que os alertas para o celular, independente da pessoa ter o aplicativo instalado ou não, seja disparado para regiões sujeitas à enchente de um rio, por exemplo. Então, eu não preciso mandar aquele alerta para todos, até porque perde um pouco do sentido. Né? A fábula de Pedro e o Lobo. Né? Se eu estou recebendo um alerta que não faz sentido para mim, a tendência de eu ignorar futuros alertas é muito grande. Então, faz total sentido que eu dispare o alerta apenas para as pessoas que estejam ali potencialmente afetadas por aquilo que eu quero noticiar. Né? Sim. Então, é isso que você falou. Foi muito oportuna assim, a sua colocação, porque até isso a gente consegue fazer. E não é magia, não é nada demais. Eu diria que chega a ser trivial. Sim. Sim. Carlos, falando um pouco mais sobre rede de fibra óptica, câmeras inteligentes e Wi-Fi público, né, que são algumas das inovações aplicadas em projetos urbanos. Eu queria que você falasse um pouco como essas soluções contribuem
não somente para a conectividade da população, mas também para a segurança das cidades. Tá bom. Bacana. Assim, como eu falei antes, uma parte crucial num projeto de cidades inteligentes é que você consiga levar as informações de um lugar para o outro. Né? Seja do cidadão, que aí é uma parte bastante perceptível, né? Um benefício bastante direto, o cidadão está conectado, é algo direto. Mas não só ele, nós temos também todos os pontos de presença do poder público conectados entre si. Isso é muito importante também, e é algo que aumenta bastante a eficiência do poder público. Vou dar um exemplo muito simples. Há pouco tempo atrás, a única alternativa que as prefeituras tinham para disponibilizar a internet nas escolas era a contratação de links das operadoras. Uma cidade de tamanho médio, ela chega a ter algumas centenas de escolas e creches municipais, 200, 300 unidades. Imagine a prefeitura contratando 300 links de internet e fazendo a gestão dessas contas. São 300 faturas que precisam ser conferidas todos os meses. São serviços que normalmente são contratados com um nível de serviço residencial, apesar de estar sendo prestado para um ambiente corporativo, porque o poder público é um cliente corporativo, independente da unidade que esteja sendo atendida ali ser pequena, ele é um cliente corporativo. E só a mera gestão dessas contas e dos problemas que pode ter representa um dispêndio enorme de energia. Sim. São 200 faturas que têm que ser entradas no sistema de pagamento da prefeitura, que têm que ser conferidas, que têm que ser avalizadas, né, que têm que ser autorizadas e depois que têm que ser pagas. E o que as prefeituras e governos do estado têm feito ultimamente? Você constrói uma rede de comunicação de dados própria e você contrata um link de alta capacidade e você distribui esse serviço para suas unidades. Então nós estamos falando de algo extremamente simples, mas que traz um benefício direto e que não é perceptível. A escola, muitas vezes, a diretora, os alunos da escola, continuam tendo internet como antes. O que eles vão notar de diferença muitas vezes ali é que a disponibilidade é muito maior. Agora, o benefício real, de fato, está lá na administração, lá dentro da Secretaria de Finanças, do Contas a Pagar da Prefeitura, onde o trabalho diminuiu enormemente. De 300 faturas, só falando da educação, eu passo a ter uma fatura. Como que você mensura isso de forma adequada? É até muito difícil, mas é um ganho real. Né? E aí, passando disso, que é o óbvio, o que eu posso falar a respeito de sistemas de comunicação de dados é que todos os serviços que você vai prestar para a população, todos os benefícios que você quer aferir àquela população dependem de dispositivos que estejam conectados nessa rede. Então, quando você fala da ampliação do sistema de cidades inteligentes, basicamente você está falando da inclusão de novos dispositivos, de sensores, de câmeras, enfim, de pontos de acionamento que dependem da comunicação de dados para que eles funcionem adequadamente. Uma palavra-chave em cidades inteligentes é tempo real. Aconteceu, eu tenho que saber. Né? É uma informação que tem que sair em tempo real. Né? Sai de um dispositivo, dando um exemplo bobo, um sensor de qualidade do ar, por exemplo. Um detector de lixo flutuante em rio. Enfim, eu preciso ter aquela informação rapidamente em tempo real. E o que vai propiciar que essa informação saia de lá e chegue até o local onde ela vai ser tratada, o que vai propiciar isso é uma rede de dados de alta disponibilidade que funcione com uma largura de banda suficiente para trafegar as informações necessárias. Perfeito. Ótimo. Bom, num contexto de tecnologia da informação, ferramentas de análise de dados têm se tornado cada vez mais presente, não só na gestão pública, né? Não só na gestão urbana,
com vídeo monitoramento inteligente e integrações dos sistemas. Como esse tipo de ferramenta, como esse tipo de tecnologia, né, de análise de dados pode otimizar a administração pública, né? Dado que a gente já comentou aqui sobre alguns dados, isso se tornou evidente, né? Alguns dados que evidenciam melhoria, né? Nas cidades. Como esse tipo de tecnologia pode otimizar a administração dessas cidades? Perfeito, é uma ótima pergunta. Não basta a gente simplesmente coletar essas informações que eu estava falando antes e agir naquele momento. Para otimizar a prestação do serviço público, para melhorar de fato a vida das pessoas, é importante que essas informações coletadas sejam armazenadas em bases de dados e processadas de forma a gerar um histórico que vá permitir uma proatividade do poder público. Por exemplo, se eu consigo automaticamente detectar eventos de segurança pública e eu estou coletando essa informação, nada impede que eu trate ela de forma a ter, por exemplo, manchas urbanas que vão me mostrar os pontos de maior ocorrência de determinados incidentes. Não só segurança pública, mas também trânsito, mobilidade, desastres naturais, descarte ilegal de lixo, enfim, todos os problemas que a gente vem falando antes. Então, se eu sei que a maior parte dos problemas, dos eventos de segurança pública acontece em determinada região, e eu consigo ver isso no mapa. É muito visual. É possível mostrar em um mapa a concentração de eventos por tipo. Então, se eu sei que determinados eventos de segurança acontecem mais numa determinada região, isso vai afetar onde eu vou colocar os meus agentes públicos. Não faz sentido eu ter, por exemplo, viaturas e agentes de segurança em locais onde não acontecem crimes. Ou que eles passem uma parte considerável de tempo nesses locais. Não faz o menor sentido. O que faz sentido é que eu desloque esses agentes, essas viaturas, enfim, para os locais onde esses eventos aconteçam mais. E não é que a gente não soubesse disso. Só que isso dependia muito do fator humano. Isso dependia muito da experiência das pessoas que estavam à frente dessas equipes. Né? E isso é temeroso. Né? Imagine que um comandante de batalhão ali que ele adoeça, né? Que ele precisa ficar afastado por qualquer motivo. Essa informação estava com ele. Sim. Né? Então, isso sistematiza muito mais o uso da informação. Isso torna desapegado do fator humano. Isso permite, inclusive, que eu acompanhe a evolução muito mais distante da possibilidade do erro humano. A gente consegue, ao longo do tempo, quanto mais tempo eu passo coletando essas informações, mais é possível eu perceber a efetividade das políticas que foram aplicadas, por exemplo, ou a sazonalidade de certos eventos. Né? Então, é incontestável que a coleta dessas informações ela é fundamental para o planejamento e implementação das políticas públicas, em qualquer área que a gente esteja falando. Carlos, claro que todas essas informações que você está trazendo aqui para a gente evidenciam que centrais de monitoramento são cada vez mais sofisticadas. Isso é fato. Mas eu queria entender quais são os fatores, né, que realmente determinam que esse tipo de estrutura e como essa estrutura funciona de forma eficiente. Bom, de fato, as centrais de controle, né? Cada cidade, cada local, na verdade, dá um nome diferente. O mais comum é CCO, Central de Controle e Operações. É importante que uma central de operações ela seja construída tendo em mente essa multidisciplinaridade. Né? Um erro comum é você construir uma central de operações pensando que ela é simplesmente uma central de vídeo monitoramento e que ali ficarão agentes da segurança. Mas nada poderia ser mais distante da realidade. Né? Se a gente está falando aqui de questões de mobilidade, de educação, de saúde, de inclusão digital e segurança, faz total sentido que um CCO seja construído pensando
em atender a todos esses sistemas. Sim. Né? Então, o que é fundamental no planejamento é isso, é pensar em que sistemas não só eu estou integrando naquele momento, mas todos os outros que eu posso vir a integrar. Então, a construção de um CCO, ele tem que pensar nesses subsistemas, mas também nas diversas equipes diferentes que farão uso dele. Ele tem que ser um local que permita ou que favoreça a interação entre diferentes forças. Não só o local, mas os sistemas empregados nesse centro de controle, esses sistemas eles têm que ser permeáveis, eles têm que atender essas diversas forças. Vou dar um exemplo muito simples e de coisas que acontecem que despertam a indignação muitas vezes das pessoas. A pessoa que está passando por uma emergência, ela muitas vezes não tem que saber como é feito a recepção e o despacho da resposta para aquele problema dela. Imagine que você está com um familiar passando mal, ou que sofreu um acidente grave. A pessoa ela vai ligar para o SAMU, ela vai ligar para os bombeiros, ela vai ligar para quem for. Mas ela precisa de um atendimento ali e é emergente, ela não quer saber, e ela está certa. Ela tem que ligar mesmo. Sim. Quem tem que ter a inteligência de disparar uma resposta adequada é a central de operações. Então, uma coisa que causa indignação muitas vezes é que para um mesmo evento chega uma viatura dos bombeiros e uma viatura do SAMU, enquanto que tem locais em que nenhuma chega. Então, é um desperdício de recursos e que não faz sentido nenhum. Então, o sistema de despacho de resposta, por exemplo, ele tem que estar preparado para receber notificações de vários lugares, mas uma única resposta adequada, ou mais de uma se fizer sentido, seja encaminhada para atender aquela necessidade do cidadão. Tá? Então, o CCO, muitas vezes as pessoas pensam, tem uma tela bacana, um video wall bonito, com várias câmeras ali da cidade, tem várias estações de trabalho com pessoas, mas ele tem muito mais coisa por trás. Sim. Né? Tem muito mais coisa. A gente tem um sistema ali que tem que se falar, que seja adequado para a entrada de informações de cada equipe daquelas ali, mas também você tem que ter um sistema de despacho e de resposta que evite que esse tipo de situação aconteça. Chegar 3 viaturas num local e nenhum em outro. Né? E isso acontece, por incrível que pareça. Né? E nosso papel é promover o encontro entre essas equipes, identificar as necessidades delas e construir uma plataforma que possa ser usada por todos eles de maneira a otimizar o uso do recurso público. Ou seja, isso já é perfeitamente possível Sim. e aplicável. Sem dúvida, perfeitamente possível e aplicável. E não só isso, esses sistemas, muitas vezes, essa é a parte que a gente consegue ver. Né? Mas tem várias outras dinâmicas e problemas que são resolvidos no CCO. Controle de frotas, por exemplo, controle de alocação de agentes, controle de inventário, enfim, são todas questões que podem estar integradas e sob controle de uma central de controle de operações. Ótimo. Muito bacana. Bom, Carlos, aqui no Whitecast a gente fala bastante sobre desafios, a gente gosta bastante de compreender quais são os desafios, estratégias e visão de futuro na implementação dos projetos, certo? Eu falei anteriormente que o conceito de cidades inteligentes está sempre em evolução, tanto que é tema de várias pesquisas, publicações. Gostaria de saber de você, quais são as tendências, quais você considera, né, que vão ganhar força nos próximos anos? Bom, bacana. A maior parte das coisas que nós falamos até agora são corriqueiras, tá, em sistemas de cidades inteligentes. O que eu acredito que vai acontecer de inovação nos próximos anos seja uma adoção cada vez maior de inteligência artificial nesses sistemas. Então, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que são padrões
facilmente identificáveis pode ter um emprego de inteligência artificial, né? Então, isso é muito bacana porque libera o fator humano para atuar onde ele realmente faz a diferença. O exemplo que eu tinha citado antes de identificação ali na imagem de um evento, a gente não precisa de uma pessoa para aquilo. Mas na resposta àquele evento, a gente precisa. A gente precisa do agente liberado ali para coordenar a parte tática da resposta. A gente precisa dos gestores preocupados no aproveitamento das informações para a definição de políticas públicas. A gente não precisa dele fazendo trabalho braçal de gestão, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela não só vai cada vez mais abarcar situações em que o ser humano hoje está realizando um trabalho repetitivo, né? Mas ela vai também otimizar cada vez mais a ação do agente humano. Ele focar no que realmente é importante e onde o fator humano realmente faz diferença. Muitas vezes, por exemplo, priorizar alguma coisa depende de fatores subjetivos, depende da sensibilidade da pessoa. E se ela está ocupada lidando com o trabalho braçal, a gente perde isso. Então, acho que a adoção da inteligência artificial é um desses fatores. A internet das coisas é outro, né? A IoT, a gente já fala em IoT, já tem umas 2 décadas, pelo menos, que a gente fala de tudo conectado. Eu vejo isso acontecendo de forma massiva nos próximos anos. Cada vez mais dispositivos, dos mais diversos tipos, estando conectados e gerando informações, né? Desde lâmpadas, né? Tomadas, câmeras, enfim, sensores dos mais diversos tipos. O que é possível fazer com a análise de vídeo hoje é absurdo. A gente consegue detectar coisas, por exemplo, saindo um pouco do campo de cidades inteligentes, mas em indústrias já é usada a análise de vídeo para detectar desgaste de esteiras, desgaste de amortecedores em composições ferroviárias, né, em trens. Então, se isso pode ser aplicado na indústria, imagina na cidade. Sim. Daqui a pouco a gente vai ter ali câmeras detectando a qualidade ou desgaste do asfalto, né? Sem precisar de alguém passar por ali e inspecionar ou do buraco aparecer de maneira, né, já irremediável, né? Imagine, por exemplo, veículos do transporte público, caminhões de coleta de lixo. Todos esses elementos móveis passam por todas, né, as ruas das cidades. Eles são sensores em potencial. Eu poderia usar um ônibus para detectar que tem lixo jogado em determinado lugar. Basta eu ter uma câmera ali instalada nele para isso. Então, a IoT é uma outra área que eu acredito que os projetos vão ser muito adotados, alavancados no futuro próximo. Uma outra coisa que já está em pauta há bastante tempo, mas que tem sido pouco atacada em projetos de cidades inteligentes é a questão da sustentabilidade, né? O aproveitamento melhor dos recursos naturais, da energia, enfim, de recursos materiais propriamente ditos. Então, eu acredito que a sustentabilidade, a busca de soluções cada vez mais sustentáveis vá definitivamente entrar na pauta de projetos de cidades inteligentes. Hoje é possível a gente, por exemplo, fazer de uma forma muito mais fácil e até em tempo real leituras de qualidade de água, né, de poluição da água, sem eu ter que ter um sensor mergulhado ali na água. Então, às vezes, até à distância a gente consegue algumas coisas desse tipo. Soluções via satélite, por exemplo, para ocupações irregulares, né, para ocupações de áreas de preservação. Enfim, tem diversos campos aí que os projetos de cidades inteligentes vão passar a atender. E é bastante empolgante isso no futuro, porque realmente a gente vai sair do básico. Hoje estamos resolvendo problemas básicos, especialmente no Brasil. Estamos resolvendo problemas básicos nas cidades.
E eu vejo nos próximos 5, 10 anos a gente subir o nível e realmente atacar problemas mais refinados. Além, óbvio, da expansão. Tem muito espaço para expansão do básico. Uma questão muito interessante, a gente pensa aí que tem muitas câmeras já nas cidades, mas as maiores cidades do Brasil, elas têm não mais do que alguns milhares de câmeras. 5 mil, 10 mil câmeras, 12 mil câmeras, se muito. Né? Se você for em cidades menores na China, hoje tem 3 milhões, 4 milhões de câmeras instaladas. Nossa. Então, é uma ordem de grandeza, muitas vezes, 1000 vezes maior entre cidades do mesmo porte. Né? Então, tem muito espaço também para crescimento dentro do que já é feito hoje. Carlos, até mesmo para complementar o que você estava falando agora há pouco, a respeito do avanço do 5G e da internet das coisas, né? Sobre o potencial que elas têm de transformar a infraestrutura urbana. Como essas tecnologias podem ser aplicadas de forma estratégica dentro das cidades? Elas são bastante complementares, eu diria. Eu estava falando há pouco de IoT, que basicamente são sensores, né, instalados para os mais diversos fins nas cidades. O que o 5G ele consegue trazer de novo porque atualmente a gente está muito preso a determinados locais e o 5G ele confere mobilidade a esses sensores. É muito importante, dependendo do tipo de dado que é coletado, que a gente tenha uma largura de banda grande por causa de outro motivo que eu tinha falado antes, que é a questão de a gente sempre estar tratando de informações que têm que ser aproveitadas em tempo real. Uhum. E o 5G, ele basicamente ele confere essa característica, confere essa possibilidade de mobilidade a esses sensores. Então eu não preciso mais ficar preso a um determinado ponto. Isso é crucial quando a gente fala do avanço no aproveitamento da coleta e uso das informações em projetos de cidades inteligentes. Né? O 5G, o que ele tem de diferente é que a gente consegue uma largura de banda muito maior, e uma quantidade de dispositivos conectados simultaneamente muito maior do que com as tecnologias convencionais, né? Que a gente tinha disponível até então. Então, basicamente é isso. A gente conseguiria, pegando o exemplo que eu estava dando anteriormente, de uma câmera em um ônibus, por exemplo, ou num caminhão de coleta de lixo, isso só é possível se eu tiver disponível uma rede de dados que consiga pegar aquela imagem e jogar em tempo real para a minha central de processamento, onde esse dado vai ser aproveitado. Senão não faz sentido. Eu vou estar analisando depois de algo já acontecido e a gente perderia muito mais tempo fazendo isso. Então, complementando, é isso. O 5G e o IoT, eles são complementares na forma em que um é um dispositivo que vai coletar dados e informações e o outro é o que vai possibilitar que essas informações, esses dados, cheguem até onde eles serão aproveitados, né? Processados, analisados e utilizados em benefício da população. Carlos, considerando todos os benefícios expostos na implementação de um projeto de cidade inteligente, na análise de dados voltados aí para políticas públicas, né? Se você pudesse dar um conselho para um prefeito que pretende tornar a sua cidade mais inteligente, qual seria esse conselho? É uma ótima pergunta. Eu diria para o prefeito que o principal é que ele tenha a ajuda de alguém que seja capaz de entender a cidade dele, de entender os problemas que a população da cidade dele enfrenta e fazer esse planejamento, aquilo que eu falei no início, né, sobre um projeto conceitual, que ele tenha uma visão ampla do fim, né, do projeto fim que ele pretende. É muito importante você ter uma visão ampla de onde você quer chegar para que você consiga dar os primeiros passos de maneira acertada. É clichê falar que toda viagem começa com um pequeno passo, mas eu diria que a direção desse passo é muito importante. E para você dar o passo na direção correta,
É importante você entender realmente o que você quer construir. E muitas vezes copiar um projeto de uma outra cidade, simplesmente achar que você vai fazer igual, não é suficiente nem será adequado para a sua cidade. Cada uma tem uma característica. Nós desenvolvemos projetos de cidades inteligentes em todas as unidades da federação no Brasil. Hoje nós temos projetos em todos os estados. E a gente sabe que é muito diferente fazer um projeto de cidades inteligentes numa cidade do Rio Grande do Sul de outra em Roraima, por exemplo, ou no Nordeste. As cidades, elas têm vocações diferentes, elas têm populações diferentes, com culturas diferentes, com estilos de vida e problemas totalmente diferentes umas das outras. Às vezes até cidades próximas têm problemas muito diferentes. Então, eu diria que o fundamental, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair comprando qualquer sistema, é ter essa noção de onde eu quero chegar. Que problemas eu quero resolver. Foi uma das primeiras coisas que eu disse aqui. Entender os problemas que você quer resolver e só depois elencar quais são as ferramentas tecnológicas que você vai empregar na construção do seu projeto. E aí a certeza de sucesso. Quando você faz isso, quando você tem essa visão, né, e quando você constrói esse projeto conceitual da maneira correta, a sua chance de sucesso é muito maior. Carlos, considerando tudo que você trouxe a respeito de cidades inteligentes, todo esse seu conhecimento que é nítido, toda essa forma que você expõe os processos que acontecem dentro dos projetos, né, dentro da idealização do que precisa ser feito para cada cidade, da forma como você expõe essa necessidade de fazer especificamente para cada cidade. Você deixa claro que não é só mesmo copiar, que é preciso sim sentar, estudar e entender a necessidade de cada cidade. Você deixa nítido pra gente que tudo isso que você faz com muito prazer, muito gosto. Então a pergunta que eu tenho para você final é: qual é a palavra que você usaria para definir toda essa trajetória que o Carlos tem, com todo esse conhecimento, com toda essa forma única de aplicar o que você sabe e as suas experiências? Qual seria a palavra para definir tudo que você construiu até aqui? Realização. Para mim, é uma realização profissional, por motivos óbvios, mas também pessoal. Eu diria até mais que uma satisfação pessoal do que profissional. Porque é muito legal você ver que o seu trabalho está fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu trabalhei por muito tempo com o planejamento, o desenho e a implantação de sistemas corporativos. E eu atendia clientes de todos os tipos, tanto órgãos públicos quanto clientes privados. Os mais diversos tipos de indústrias, varejo, órgãos públicos, tribunais, secretarias. E eu nunca tinha tido tanta satisfação pessoal em desenvolver o meu trabalho quanto eu tenho com projetos de cidades inteligentes. Porque você consegue realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E é muito bacana ver, por exemplo, o orgulho que as pessoas têm quando a cidade dela se transforma. Sim. É muito bacana. Não dá para colocar em palavras a satisfação que é perceber esse orgulho, né? De falar, eu moro aqui e a minha cidade virou isso, minha cidade se transformou nisso. Hoje eu consigo fazer caminhada 3 horas da manhã se eu quiser e eu não tenho medo de ser assaltado. Ou eu consigo resolver qualquer problema meu em qualquer praça que eu esteja porque eu tenho internet ali disponível, né? Eu consigo assistir vídeos, eu consigo me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, porque o poder público tá me propiciando
essa oportunidade. Então, sem dúvida, a realização é a palavra que define isso. Essa diferença na vida das pessoas é uma coisa que não tem preço. Carlos, já que a sua palavra é realização, e passando um pouco sobre tudo o que você disse para a gente a respeito das cidades, e trazendo essa parte de realização para as pessoas, o impacto que tudo isso gera na vida das pessoas, eu queria que você, se possível, citasse para a gente o impacto dos projetos da TecnoIT na vida dessas pessoas. Você consegue citar, só para a gente ter assim a dimensão, né, do que os projetos, até onde esses projetos já chegaram, qual foi o impacto, onde exatamente aconteceram essas percepções das pessoas, até onde a TecnoIT já chegou aqui dentro do Brasil, para a gente entender melhor, talvez sentir mais esse seu lado de realização, por que você se sente tão realizado fazendo tudo isso. Ah, legal. Eu não vou falar dos benefícios, que a gente já abordou bastante esse tema, mas, de maneira geral, hoje, os principais impactos positivos na vida das pessoas, eles vêm na área de segurança pública, mobilidade urbana e acessibilidade digital, sem dúvida. Tá? Se eu fosse colocar estatisticamente falando, essas são as principais áreas impactadas. Eu já tinha dado algumas estatísticas, mas é muito comum nas cidades onde a gente implementa sistemas de vídeo monitoramento urbano que a gente tenha quedas dos índices de criminalidade na ordem de 50%, 60%, 70%. Isso é muito significativo. E é um ponto que, de fato, faz muita diferença na vida das pessoas. Mobilidade urbana é um pouco difícil até a gente colocar em números, né? Mas a medição de trânsito, o controle de infrações, eles têm também um impacto muito positivo na vida das pessoas. E a acessibilidade digital, acho que não tem nem o que falar. Tudo que eu falasse aqui seria repetitivo. Né? Faz toda a diferença na vida das pessoas ter acesso à internet. E muitas pessoas, nós vivemos num país muito carente ainda, nesses termos. Para muitas pessoas pode parecer bobagem. Algumas pessoas pensam que todo mundo tem um plano de dados no celular, mas não é verdade. Muitas pessoas, uma parcela muito significativa da população não tem acesso à internet. E os projetos de inclusão digital, de acessibilidade digital, eles têm um impacto em milhões, na vida de milhões de pessoas. Então, assim, de maneira geral, os números que nós temos hoje é que cerca de 42 milhões de pessoas já foram impactados positivamente pelos projetos que nós desenvolvemos. Você me pediu para citar locais, você vai me colocar em maus lençóis, porque os nossos clientes, se eu esquecer de algum, eu vou até pedir perdão já de antemão, mas são muitos, são dezenas de cidades. Né? Eu poderia citar de algumas regiões e tal, mas, por exemplo, Canoas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo a gente tem vários clientes, em Minas, poxa, Belo Horizonte, Igarapé, Nova Lima, Contagem, em Goiás, Aparecida de Goiânia é um caso emblemático, é um projeto multipremiado, premiado inclusive por organismos internacionais pela abrangência do projeto, né, pelo fato dele ter permeado ali todos os níveis da gestão pública e da própria vida das pessoas na cidade. Anápolis tem um projeto muito bonito também, multidisciplinar também, então são vários sistemas ali que foram implantados. Boa Vista, Rio Branco, Aracaju, enfim, como eu falei, é até injusto eu começar a falar, mas em todos os estados nós temos projetos implantados ou em implantação. Carlos, eu gostaria de agradecer a você por participar do ITCast, topar participar desse episódio com a gente. Além de
poder contribuir com a vida das pessoas, né? Você ser parte aí fundamental dos projetos, né, da TecnoIT. Você também contribuiu aqui com o nosso podcast, né? E gostaria de agradecê-lo imensamente por isso. Tá? Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Imagina. Foi um prazer. Eu que agradeço, na verdade. É muito bom ter essa oportunidade. Eu espero que isso desperte o interesse nas pessoas, especialmente nos gestores públicos, né? E também eu queria me colocar à disposição, não só para estar aqui, mas as pessoas que tiverem interesse em saber mais, talvez levar para a sua cidade. Eu estou à disposição, não só eu, né? O time todo da TecnoIT está à disposição. E nós gostamos muito. Eu não sei se eu consegui transparecer, mas eu sinto muito prazer em fazer esse trabalho. E é isso, eu queria me colocar à disposição para voltar mais vezes e atender todo mundo que queira falar sobre esse assunto, porque realmente é algo que me dá muita satisfação pessoal. Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco, por dividir a mesa com a gente e por trazer esse assunto, por abordar o assunto de cidades inteligentes de forma tão fluida, tão leve, de maneira que a gente conseguiu realmente entender que é super importante estruturar as cidades e torná-las inteligentes. Então, te agradeço por esse momento, por dividir isso conosco. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. E te vejo no próximo episódio.